Boa tarde a todos. Eu não fiz igual o Frei Roberto, fiz a lauda porque eu tentei escrever, mas eu não consegui, né? Muita coisa, não tive como fazer o objetivo de sempre. Mas, primeiramente, eu quero agradecer a Deus pelo momento, né? Eu acho que isso aqui é um momento ímpar na minha vida. Tudo que eu projetei deu certo até hoje. Mas o título de cidadão não foi projetado por mim, foi projetado por Deus. Agradecer a vereadora Fátima Araújo, o vereador Chico Carvalho, que está presidindo a sessão, enfim, aos demais vereadores presentes, ao Tiririca, que foi concedido vereador essa semana aqui na Câmara Municipal de São Luís, ao vereador Samarques, que é professor, está chegando agora, aos amigos de alguns anos, Tarcísio Brandão, que é amigo de faculdade, o Edmilson, o João Cláudio, que é meu conterrâneo lá de Bequimão também, o Ricardo, que é de Alcântara, também presente, aos amigos do gabinete da vereadora, o professor Santos, a Jane, que também faz parte, o Maxwell, que é meu amigo de profissão e amigo de longas datas, enfim, ao Mauro Garcia, que está aqui do meu lado, enfim, a minha esposa, né, que está do meu lado há 15 anos, ao meu filho João Guilherme, a Vanessinha. Então, é um momento ímpar. Não posso nem falar um pouco da história, que ela é longa, são 49 anos de história, né? De jornalismo são 25 anos. Sou um bom filho dessa terra, porque cheguei aqui há 26, fui para o Rio trabalhar, estudar, lá me formei, trabalhei em várias rádios no Rio, fui convidado pelo Léo Felipe, que hoje é o diretor da Rádio Difusora, a trabalhar na Mais FM, onde fiquei 2 anos, depois estive na Rádio Cidade, na Rádio Timbira, na Difusora, na Educadora, na Rádio Capital, na Rádio Nova FM, que foi a última rádio que eu trabalhei. Enfim, fui servidor também dessa casa aqui por alguns anos, na gestão do Pereirinha, na gestão do Astro, na gestão do Osmar. Fui vereador e com muito orgulho. Para resumir a minha fala, eu tenho no DNA o jornalismo crítico. E o Chico Carvalho aqui, o vereador, conhece muito bem, os vereadores daqui conhecem, os deputados da Assembleia conhecem o estilo de jornalismo que eu faço. Isso tem fechado algumas portas, mas de fato tem aberta outras portas. Não me incomoda muito. É um momento que não tem como não ser gratidão, porque eu escolhi morar em São Luís quando eu era criança, lá na zona rural de Bequimão. Sou filho de um povoado chamado Floresta, que até 2006 não tinha sequer energia elétrica. E sou o segundo filho daquela terra a concluir um curso superior. Então, sair de lá e vir para cá, ganhar vida, buscar em outras cidades e voltar para São Luís, onde eu fiz família, tenho filho, tenho casa, então é um momento de gratidão. E aí eu, ouvindo a Fátima falando um pouco do meu histórico, lendo hoje em alguns blogs, eu voltei 40 anos, né, da minha vida e fui ver que em todo esse percurso, muita gente que começou o percurso comigo ficaram pelo meio do caminho. Por dificuldades no caminho para ir para a escola, por dificuldades de não ter onde morar para estudar, por dificuldade que a família era pobre, por dificuldade de não ter que pagar uma escola ou um curso. E eu não, fui persistindo. Não à toa, eu concluí o curso superior aos 40 anos de idade. E concluí juntamente com o seu Ed, aquele senhorzinho que está ali, ó, o Tarcísio, que era bem jovem na época, 20 e poucos anos. Então, é uma história que me faz hoje, graças à vereadora Fátima Araújo, relembrar que valeu muito a pena toda essa luta de não ter desistido, de voltar lá de onde eu nasci, encontrar aqueles que começaram a caminhar comigo e que pararam, que não tiveram forças, que não tiveram coragem, que não tiveram como lutar e chegar até onde eu cheguei, que ainda não cheguei aonde eu quero chegar. Ainda tem muita coisa para chegar. Todos os planos, como eu já falei, que eu faço, eu consigo. É claro que não é de um dia para a noite, na mesma semana, no mesmo mês ou no mesmo ano, mas eu tenho conseguido. Aí vem voltar à história da Câmara. Conheci a vereadora em 2014, quando ela assumiu como suplente desta casa, e eu fui talvez o primeiro ou único jornalista a dar voz à vereadora.
Depois daquele momento dos 3 meses, ela desapareceu, eu desapareci. Isso, a gente só foi se encontrar em 2017, quando ela assumiu de verdade o mandato, quando ela me ligou e me chamou para que eu pudesse fazer parte da equipe dela. Então, agradecimento à vereadora, a esta casa, que com muita honra eu fui funcionário dessa casa por muito tempo, que me ajudou também muitas vezes, aos amigos que fortaleceram e aqueles que também que tentaram enfraquecer, né? Eu lembro que eu era criança e aí eu gostava muito de jogar futebol, mas só tinha uma coisa que me fazia não jogar futebol, era ouvir a transmissão do futebol pelo rádio. Eu ia pro campo, levava meu pazinho de chuteira, ia lá, sentava com o rádio do lado, o motorrádio a pilha, ia ouvir rádio. Gilson Rodrigues, o Albino Sueira era repórter, o pai do vereador Otávio Sueira era repórter, era muito fã do Albino. Ouvia o Juarez Medeiros, que era um dos maiores jornalistas que o Maranhão já teve, hoje, se não me falha a memória, é promotor de justiça. Ouvia o Gilson Laércio, o Dani Cabral, o Adalberto Melo, ouvia esses caras, o Fontinelli. Então, naquele momento que eu estava ouvindo, não queria saber de jogo de futebol. E aí eu ouvia muito dos amigos, né, que eu vou continuar chamando de amigos, dizer, deixa de ser besta, vai jogar tua pelada, tu nunca vai chegar onde esses caras estão chegando. Talvez eu não cheguei aonde eles chegaram, mas eu cheguei junto com eles. Trabalhei com o Lécio Costa, trabalhei com o Léo Felipe, trabalhei com na mesma rádio que o Adalberto Melo trabalhou, trabalhei com o Gil Porto, trabalhei com o Maxel Bruno, trabalhei com o Garcia Júnior, que eu ouvia, não trabalhei com o Juraci Vieira, mas trabalhei com o Juraci Vieira Filho. Então, eu consegui chegar aonde muita gente não chegou, né? E aí, nesse exato momento, eu acho que tem muita gente lá no povoado Floresta, lá onde eu nasci, há 49 anos, né? Em junho de 1975, né? Esse ano, agora dia 25, faço 49 anos. Tem muita gente nesse exato momento me assistindo pelo YouTube e vendo que vale a pena insistir. Não é uma dificuldade, 2, 3, 4, que você vai desistir. Como eu vi muitos amigos meus que desistiram, não vou mais para a escola, porque estuda só à noite, e são 8 quilômetros de estrada, e na volta tem muita chuva, e na volta o rio está cheio, e na volta foram desistindo e eu fui caminhando só, e muitas vezes só. E aí eu vou finalizar a minha fala agradecendo algumas pessoas que não estão mais aqui com a gente, né? Que foi o padre Paulo Fontinho, canadense, que me ajudou muito, o ex-prefeito de Bequimão, Juca Martins, que insistia, não para, você é muito inteligente, você quer ser radialista, quer ser jornalista, vá fundo. Aí um que não está aqui, mas o filho dele está aqui, João Ribeiro, que é o pai do João Cláudio, que é conhecido em Bequimão como Janico, que insistia, compadre do meu pai, e insistia muito. Se você parar, você vai ficar pelo meio do caminho. Aqui em Bequimão, há 45, 50 anos, era muito difícil. Só veio existir uma escola de segundo grau em Bequimão e em 93, para você ver o quanto era difícil. E eu terminei o ginásio, que na época era a 8ª série, né, em 92. E aí vem o Papai do Céu e abençoa para que a primeira escola de segundo grau fosse fundada em 93. E aí eu não tive que parar. E todas essas lutas, em 93 surgiu a primeira escola de segundo grau pública lá em Bequimão. Existia uma particular, mas não era todo mundo que tinha condição de pagar. E aí vieram mais lutas de ter que estudar à noite, percorrer 8 quilômetros de terra batida, sem energia, no escuro, muitas vezes na lanterna. Muita gente parou, muita gente foi deixando e eu fui continuando. Mas nesse percurso encontrei muita gente que me deu a mão. Aquela noite que chovia, que você pedia para Deus e não parava, né? Que você sabia que a chuva parava, mas o rio lá na frente estava te encontrando muito cheio. E aí você encontrava pessoas que te davam a mão. Dorme aqui hoje, você vai às 5 horas da manhã, que você precisa ajudar o seu pai de manhã. Aí dormia. E fui na luta. E aí, quando eu vim embora para cá, para São Luís, em 1997, fui morar lá na rua Inglês de Souza, aqui na Liberdade. A Liberdade, metade era palafita naquela época. Fui morar na casa de uma prima, onde eu fui trabalhar de zelador no Hospital Centro Médico.
E lá tentavam botar na minha cabeça que eu precisava entrar no ramo da saúde. Aí, para agradar patrão, eu fui, fiz o curso de técnico de enfermagem, mas ali não me encontrei. O meu caminho, de fato, era a comunicação. E aí encontrei um cara chamado Stênio Kawasaki. Quem não ouviu Stênio Kawasaki? Encontrei Stênio Kawasaki na porta da Rádio Cidade. Fui lá, pedi uma oportunidade para ele. Ele tinha uma rádio comunitária lá no Maiobão, ainda existe até hoje, a Rádio Cultura FM. E aí eu pedi uma oportunidade para ele. Ele baixou o vidro do carro, me ouviu, contei toda a história que eu queria. E aí ele falou assim: vai lá na rádio, fala com a Célia, que é a esposa dele, a Célia Vasconcelos, e o que ela resolvia estar falado. E aí no outro dia eu fui lá, esperei para falar com a dona Célia, e ela pediu que eu gravasse um piloto. Eu nem sabia o que era piloto naquele momento, a vontade era tanta de falar em uma rádio. E aí eu fui, encontrei um DJ chamado DJ Miel, que hoje mora lá em Bacabé. E aí Miel foi, gravou comigo, me ajudou, cortou, emendou, consertou, cicatrizou, levou para a Célia. Aí Célia me olhou assim, falou: eu vou te dar uma oportunidade. Me botou no horário que tinha jogo na televisão, ninguém ia me ouvir lá na Rádio Cultura. Fui para lá, fiquei um bom tempo, e aí de lá os caminhos se abriram. Eu depois fui para o Rio estudar, trabalhar, e encontrei um pernambucano chamado Carlos Ramiro, que me encontrou fazendo locução no supermercado lá no centro do Rio, e ele perguntou: você já trabalhou em rádio? Eu falei: já. Ele disse: me procura amanhã lá na Rádio Fluminense em Niterói, que eu vou te colocar para trabalhar amanhã comigo. Eu fui lá, comecei a trabalhar com ele, e de lá nunca mais parei. Da Rádio Fluminense fui para a Rádio Carioca, que hoje é a Rádio Sucesso, de uma grande rede. De lá fui para a Rádio Tupi, e de lá Léo Felipe me convidou para vir para a Mais FM. Da Mais FM fui para a Rádio Cidade, Timbira, enfim, foi uma história que eu consegui realizar. Mas se lá atrás eu tivesse encontrado aquelas dificuldades, os rios cheios, o caminho cheio de barro, a dificuldade de chegar, que meu pai é trabalhador rural e pescador, analfabeto de não saber nem escrever o nome, tivesse encontrado tudo isso, talvez eu não estivesse hoje aqui recebendo o título de cidadão ludovicense. Talvez eu não tivesse conhecido a vereadora Fátima Araújo, talvez eu não tivesse conhecido o vereador Chico Carvalho, talvez eu não tivesse conhecido o vereador Samars, que eu tenho o maior apreço, talvez eu não tivesse conhecido grandes amigos que eu fiz. Abraçar aqui meu amigo Isaías Rocha, que é um jornalista também, que é meu amigo. Enfim, São Luís me deu oportunidades que talvez eu não imaginei. O meu sonho era vir para cá estudar e trabalhar. Mas trabalhar em quê? Se era difícil trabalhar numa rádio. Como que eu ia trabalhar na rádio que Juarez Medeiros trabalhava? Como eu ia trabalhar numa rádio que Zé Santo trabalhava? Como eu ia trabalhar numa rádio que Geraldo Castro trabalhava, que Roberto Fernandes trabalhava, que Albino Soeiro trabalhava, que Juraci Vieira trabalhava, que Adolfo Vieira trabalhava? Como que eu ia trabalhar? Aquele menino que nasceu lá na zona rural de Bequimão. Era difícil, não era difícil? E se eu tivesse ouvido todos os que disseram: vai jogar tua pelada e larga isso de mão, que você nunca vai chegar lá, talvez eu ainda estivesse jogando pelada e trabalhando na roça com meu pai. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Convido o homenageado com a outorga do título Cidadão de São Luís, João Batista Pereira, fazer parte da nossa mesa. Câmara Municipal de São Luís, Decreto Legislativo de número 109/2023. Autor, vereadora Fátima Araújo. Concede o título de cidadão de São Luís ao senhor João Benedito Pereira. O presidente da Câmara Municipal de São Luís, capital do estado do Maranhão, faça saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, presidente, promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1. Concede o título de cidadão de São Luís ao senhor João Benedito Pereira. Artigo 2. A entrega do presente título deverá ocorrer na sessão solene a ser marcada
de comum acordo entre o homenageado e a Augusta Casa. Artigo 3. Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Plenário Simão Estácio da Silveira, do Palácio Pedro Neiva de Santana, em São Luís, Maranhão, 28 de novembro de 2023. Presidente Paulo Vitor Melo Duarte. Nesse momento, tenho a honra de entregar o título de cidadão de São Luís ao senhor João Benedito Pereira.